Saúde, você tá no ar. Bom saber que você tá aí do outro lado da telinha, tá nos acompanhando. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. E bora saber os destaques do programa de hoje? Olha só, a gente vai falar sobre pedras nos rins. Você vai saber quais os sintomas e as formas de tratamento. E mais, gosta de alimentos embutidos? Será que eles causam algum mal à saúde? É o que vamos saber já já, tá bom? Então fica comigo que o programa Saúde e Você está começando. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está ligadinho aqui na tela da TV Arapuã. Tô chegando, viu, para te fazer companhia neste sábado, um sábado cheio de informação importante para você manter a sua saúde em dia, é isso que a gente quer. Por isso já te faço um convite, fica comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Por aqui muita informação para você, tá bom? Vamos começar? Começar falando sobre assunto, viu, de grande importância. Isso porque com o calor e as mudanças de temperatura, o risco de formar pedras nos rins aumenta. O repórter Lucas Barros vai conversar com o urologista para saber como se cuidar para evitar esse problema que atinge milhões de brasileiros. Acompanhe. Dizem que a pedra nos rins é uma dorzinha muito chata. E para a gente evitar isso, né, com quem está nos assistindo, eu estou aqui com o Dr. Rafael Mourato, ele que é médico urologista. Doutor Rafael, primeira dúvida que eu tiro com o senhor, como é que se forma essa pedra nos rins? O cálculo renal ou pedra nos rins é formado por uma concentração a mais de cristais na urina. E como é que se forma essa concentração? O principal motivo é falta de água, né, gente? A gente, principalmente nós, paraibanos, vivemos em um estado quente, então a falta de água é um deles. O segundo motivo é sódio. Todo mundo pensa que tem a ver com cálcio, leite, então isso é um mito, tá, gente? Esqueçam essa história de leite e cálcio. Acúmulo de sódio, de sal. E lembrar que o sal não está só nos alimentos salgados. Está em comidas doces, processados, refrigerantes, por exemplo. E quais são os sintomas, né, de uma pessoa que apresenta pedra nos rins? Quando dá sintomas, o mais comum são dores muito fortes na região lombar, ou seja, aqui atrás nas costas, ela pode vir para a barriga e pode vir também até para a região da virilha, ali. Alguns pacientes referem isso como a pior dor que já sentiram na vida. De fato, pode ser uma dor muito intensa, mas é comum pessoas também terem cálculos renais e não sentirem absolutamente nada, descobrirem isso em um exame de ultrassom, tomografia, que fizeram por outro motivo. Ô, doutor Rafael, para a pessoa que sente isso, né, que tem isso, para ela ser sarada, resolve com medicamento ou só cirúrgico? A grande maioria dos casos são pedras pequenininhas que não precisam de nenhuma intervenção, só precisam de um acompanhamento. Existem casos onde pedrinhas pequenas que se movimentaram, elas podem ser eliminadas com medicação, isso é um número muito alto. E aqueles que ela não sai sozinha ou com medicação, aí sim precisa de uma intervenção cirúrgica. Hoje as cirurgias são muito modernas, não existe mais para cálculo aquela cirurgia que faz um corte grande, nada disso. Tudo a gente usa muita tecnologia, cirurgias endoscópicas, usamos laser, por exemplo. Então são cirurgias que a pessoa na grande maioria das vezes faz hoje e vai para casa no dia seguinte ou mesmo no final do dia. Em caso de cirurgia, dura quanto tempo essa recuperação? Quanto tempo o paciente fica afastado das atividades? Por serem cirurgias muito modernas, sem cortes, sem sangramentos praticamente, a recuperação é rápida. A alta ocorre no dia seguinte e ele pode voltar para suas atividades normalmente entre 5 e 7 dias após a cirurgia. Pois é, prestou atenção nos sintomas da doença, tá? Se surgir algum sintoma aí, procura um especialista, não vai guardando não, tá? Doença a gente não guarda, a gente trata, tá certo? Olha só, vamos mudar de assunto, falar de um assunto importante relacionado à mulher, tá? Um dos questionamentos que se tem quando a gente fala de câncer de mama é se a doença pode surgir durante a gestação
ou amamentação. E aí, para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio, mais uma vez, a enfermeira Laura Diniz, que já está pronta e preparada para passar muita informação para a gente. Primeiramente, Laura, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Joana. E que bom estar aqui novamente para a gente falar de coisas tão importantes que é sobre a saúde. É verdade, a gente acaba de sair, né, gente, de uma campanha tão importante, que foi o Outubro Rosa, que fala de prevenção ao câncer de mama. E a gente continua falando porque são muitas dúvidas, muitos questionamentos, e um deles é justamente sobre se essa doença pode se desenvolver no período de amamentação ou ali durante a gestação. Sim, olha só que coisa mais interessante. 1 a cada 3.000 gestações pode acontecer. E isso é uma coisa que a gente escuta falar pouco, não é? Mas jamais a amamentação vai ser um risco para o câncer de mama. Ela, muito pelo contrário, vai ser uma prevenção, tá? Porque há renovação celular o tempo todo, tá? Mas a mulher, quando está gestante e ela, por acaso, observar algo e for detectado um câncer, sim, ele tem que ser e pode ser tratado, inclusive na amamentação também. Só que aí vai haver as orientações por uma equipe multidisciplinar e essa mulher tem e deve ser muito bem acompanhada. Verdade. E olha só, Laura, durante a gestação, a gente sabe que a mama está sendo preparada para o período de amamentação. E aí, se esse câncer se desenvolver durante a gestação, os sintomas vão ser diferentes? A mulher pode confundir ali com essa preparação para a amamentação? Pode. Sabe por quê? Porque fica um pouco mais difícil, digamos assim, esse diagnóstico, porque há uma modificação hormonal no corpo dessa mulher, minha gente. Então, as mamas vão estar um pouco mais maiores, mais avantajadas, devido às questões hormonais. Tem lá aquela questão do colosso, que ela faz a expressão no complexo areolo-mamilar, que é a areola e mamilo, e vai sair, e ela pode se confundir. Porém, a gente tem que estar muito atenta a... Tem um nódulo resistente, endurecido, e essa mulher toca, palpa e está lá, não pode perder tempo. Tem que realmente realizar esse acompanhamento. Quando a gente atende mulheres na consultoria de amamentação ou na consultoria de pré-natal, no tocante à amamentação, a gente também faz com ela o autoexame de mama, ensina, acompanha, porque ela tem que ser a primeira pessoa a levantar o alerta, certo? E aí, como é feito esse acompanhamento, né, para detectar mesmo a doença? A mulher passa pela mamografia, como é de costume, ou não? Ou é um outro exame que é pedido? Como é que funciona? Olha, Joana, a mamografia, ela pode ser realizada, mas o de primeira escolha vai ser o ultrassom, certo? Porque o ultrassom a gente consegue ganhar muito campo de visão, a gente detecta realmente. E a biópsia também pode ser realizada, certo? Um pontinho lá de anestésico, o médico vai, faz a punção, retira, porque ele é um diagnóstico muito preciso, tá? E aí, se ainda houver, não, eu queria agora um exame mais evoluído, sim, pode fazer. A partir, por exemplo, a mamografia, a partir do 2º trimestre já pode fazer, coloca lá a proteção abdominal, né, o de chumbo, que é muito baixa. E também pode fazer uma ressonância. Agora, isso são gradativos. A primeira escolha sempre vai ser o ultrassom. Tem excelente visão. E aí, Laura, antes da gente avançar aqui, falar um pouquinho da forma de tratamento, eu vi que você trouxe aqui as mamas, né? Sim. E você falou também do autoexame. E aí, mesmo com muita informação, eu sei que muitas mulheres que estão nos assistindo agora ainda têm dúvida como esse autoexame é feito na prática, ali em frente ao espelho. Então, para facilitar e também para ensinar, eu queria que você demonstrasse aqui para a gente como é feito esse autoexame. Com muito prazer. O autoexame é o ponto de partida para um diagnóstico precoce. É através dele que você diz, opa, tem algo errado por aqui, certo? E aí, se a mulher menstrua, não estamos falando de grávidas ou puérperas só, estamos falando como um todo, certo? Se você ainda menstrua, você vai eleger um dia após a menstruação, que é do 7º ao 10º dia, porque a gente tem mais conforto, aquele desconforto da mama estar inchadinha, né? Como a gente diz, vai ter
dissipado. E se você não menstrua, você elege um dia fixo por mês, certo? E aí eu trouxe aqui a mama, que a gente mostra às pessoas os tipos de mamilo, mas nesse caso ela vai servir para eu mostrar para vocês, tá? Então, aqui você primeiro vai se colocar de pé, certo? Em frente ao espelho, e você vai olhar as mamas. Vamos botar assim, que eu vou ficar com 2 mamas, eu acho que eu vou conseguir. Será que dá certo assim para vocês? Ó, sim. Você vai olhar as 2 mamas de frente para o espelho e você vai observar se está tudo como era antes, ok? Se elas estão simétricas, se não há nada enrugado, o mamilo para dentro, se ele não for, porque tem mulher que já tem o mamilo para dentro, certo? E aí, o que é que a gente faz? A gente vai palpar essa mama, vai fazer o autoexame. Depois ela vai se deitar, colocar um travesseiro atrás, a mãozinha para cá e com a mão oposta ela vai fazer o exame também deitada. Mas, antes de você deitar, você também faz o autoexame no banho. Por quê? Porque o seu corpo vai estar molhado, você vai estar ensaboado e você vai conseguir deslizar com muita facilidade, procurando pontos. E depois, ó, você vem aqui na areola e mamilo e você vem e vai trazendo e você faz uma expressão. Ver se sai secreção ou não. Se sair até secreção sanguinolenta, você tem que prestar bem atenção e ver que tipo e que cor é. E aí, o que é que você vai fazer? Se desesperar, jamais. Você vai estar pronta para enfrentar e, se tiver um diagnóstico de um câncer, você resolver, porque ele tem cura. Ele é um diagnóstico precoce. Então, tudo vai começar a partir de você. É muito importante isso. Perfeito, perfeito. Que informação importante, Sim. né, para ser compartilhada. E aí, Laura, se não teve jeito, infelizmente, essa mulher, ela foi diagnosticada com câncer no período tão belo da vida, que é a gestação, durante uma gravidez, né? Receber um diagnóstico de câncer não é fácil e durante a gravidez deve ser mais difícil ainda. Como é esse tratamento? Essa gravidez pode continuar? O bebê vai ser afetado de alguma forma? Como é o tratamento? O tratamento é multidisciplinar. Muito importante essa pergunta, Joana, porque esse é um temor dessas mulheres. Eu, inclusive, já atendi uma paciente que teve câncer de mama, ela tinha realizado a mastectomia de uma e ela tinha outra e ela conseguiu amamentar por essa mama. Claro que ela fez uma amamentação mista, mas ela tinha um prazer de amamentar. E quando isso ocorre, esse acompanhamento multidisciplinar com o obstetra que está acompanhando essa mulher, com o oncologista, com o radiologista e com o pediatra. Por quê? Tudo vai depender de uma forma muito particular, singular. Cada caso é um caso, tá? Se a paciente faz uso de quimioterápicos ou outras terapias-alvo, o que é que vai acontecer? Ele vai exatamente dirigir esse tratamento de forma particular. Se ela faz uma quimioterapia, essa amamentação vai ser suspensa, porque ali vai ter medicamentos que vão fazer mal para a criança, então vai suspender. E posteriormente, quando tudo passar e ela puder e quiser amamentar novamente, porque é uma escolha, ela vai. Tudo é escolha nessa mulher, de amamentar ou não também, certo? Quando ela estiver pronta para isso, certo? Que a maioria das vezes elas querem sim. Tá? E aí a gente vai acompanhando de forma muito próxima e os resultados são excelentes. E o bebezinho ali está protegido. Está protegido. Agora, se ela estiver grávida, também é o mesmo cuidado, certo? É tanto que você vai, eu quero uma ressonância, posso fazer? Ela grávida vai poder fazer, sim, com os cuidados. Porém, a primeira escolha vai ser ultrassom. Tá? E aí as medicações, os tratamentos, eles vão ser acompanhados e discutidos de acordo com a patologia e o que essa mulher vai realizar. Essa mulher vai poder amamentar? Provavelmente. São casos de um percentual alto que elas voltam a amamentar. Agora tem que realmente esperar, porque o tempo, ele é o melhor remédio para tudo em nossa vida. Então a gente tem que ter muita organização, reconhecimento clínico daquilo ali, segurança para promover o bem-estar para o binômio, né? Perfeito, perfeito. Por isso que é importante, né, Laura, esse acompanhamento pré-natal, porque ali a mulher está assegurada, está protegida. Isso. No pré-natal, muito importante a gente discutir isso, Joana, porque no pré-natal, essa mulher ela tem que estar sendo também examinada clinicamente toda visita.
que ela vai fazer ao médico, certo? Ela vai lá e ela vai ser examinada nas mamas também. Pode observar que quando você está gestante, fazendo lá o seu pré-natal, o seu médico, a sua médica, a enfermeira lá da unidade de saúde, ela palpa suas mamas, porque ela está procurando coisas para lhe ajudar. Que maravilha, Laura. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez, trazendo, né, informações tão importantes que podem fazer a diferença na vida das mulheres. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Nós que agradecemos, é um prazer poder contribuir para a saúde de todo mundo, porque é assim que tem que ser. Muito obrigada, TV Arapuã, Joana, Adriana, todo mundo. Tá certo, obrigada, gente. Olha só, minha gente, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que a gente volta já já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Pequeno Manual da Folia Unimed João Pessoa. Quer brilhar? Faz de glitter biodegradável. Entre no bloquinho do protetor solar. Pule à vontade, mas sem esquecer de se hidratar. E para beber todas as folias, vem com o melhor plano. O Viva Saúde Básico da Unimed João Pessoa cuida de você a partir de R$ 227. Contrate já. A maior alegria é se sentir bem. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149. A Project Aluguel de Máquinas tem sempre andames para sua obra ir às alturas. Com a Project, o construtor pensa alto, com máquinas de pequeno a grande porte, assim como eu. Project Aluguel de Máquinas, lugar de locar é aqui. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta. O intervalo comercial foi bem rapidinho, como eu disse que seria, tá, gente? Entrevista legal, né, com a enfermeira Laura Diniz, falando sobre prevenção ao câncer de mama e durante a gestação, durante a amamentação também, falando sobre a importância desse período da vida. Tudo disponível lá no YouTube da TV Arapuã. Se quiser ver novamente, enviar para alguém, compartilhar a informação, fica à vontade. Se você ainda não é inscrito no canal da TV Arapuã, aproveite e se inscreve, tá? Porque facilita a comunicação com a gente. Tem também o Instagram, @TV Arapuã, grade completa da programação por aqui. O Saúde Você, claro, também está por lá. E no meu pessoal, você já sabe, @Joana Brito Jornalista. Também te espero por lá. Se quiser mandar sugestão, vou adorar, tá certo? E quero já agradecer também a todo mundo que entra em contato, que está gostando do programa. Muito obrigada, sua opinião é muito importante. Vamos seguir, que tem muita coisa ainda para acontecer. Olha só, presunto, salame, salsicha. Você gosta? São os alimentos embutidos, né? Com que frequência devemos consumi-los? Será que trazem prejuízos à saúde? É o que a gente vai saber a partir de agora na reportagem de Thaís Aureliano. Se tiver calabresa em casa todos os dias, esta aposentada come. Para comer com inhame, com batata, eu gosto dela assadinha em rodelinha. E eu então botando feijão, feijoada. Dá mais sabor. Dá demais. Mas dá para comer todo dia? Não dá, se tiver eu como. Mas entre os embutidos, esse é o alimento que pode causar mais problemas de saúde, por conta do excesso de sódio e conservantes. Quando a gente fala de embutidos, a gente realmente tem que pensar nessa questão da moderação para a saúde, tá? Principalmente aquelas pessoas que são acometidas da hipertensão, de problemas cardiovasculares. Então a gente tem que ter uma cautela um pouco maior quando for estar introduzindo isso aí na sua rotina alimentar. Olhar as quantidades, sempre olhar a tabela de ingredientes, o teor de sódio daquele produto, de conservantes. E assim a gente consegue ter esses alimentos no nosso cotidiano, mas com moderação e sem prejudicar a saúde. Por isso que Manuel não come com muita frequência. Hipertenso coloca só no feijão preto. Eu sou hipertensa e não como muito sal, sabe? Aí hoje está levando para botar onde? No feijão preto. Tem que ter, né? Tem que ter a calabresazinha, né? E aí, é o senhor que prepara ou tem alguém que faz? Ah, eu preparo, minha esposa prepara. Eu chego do trabalho, minha esposa está meio ocupada, está trabalhando, eu vou e preparo. Todo mundo gosta? Todo mundo gosta. E principalmente quando para casa da minha filha, né? Ele, pai, faço o almoço hoje, eu vou e preparo.
Dependendo do caso, não precisa cortar o embutido por completo da dieta. O equilíbrio no que se come é a chave para o bom funcionamento do corpo. Vão ter pessoas que devem excluir literalmente da sua dieta ali. Mas se você é uma pessoa saudável, tá? Consome esporadicamente, você pode estar colocando aí esses embutidos 1 a 2 vezes na semana, tá? Sempre lembrar de que está fazendo preparo com outros alimentos saudáveis. Então, assim, você não está caprichando só em frituras, não está caprichando só em alimentos ricos em sódio. Vamos supor, vai consumir uma calabresa, tenta adicionar uma salada, tenta adicionar uma fruta nessa refeição principal, porque você vai conseguir obter os nutrientes de outros alimentos, tá? E não vai anular ali a questão do sódio da calabresa. Primeiramente, a questão da hipertensão arterial, a gente sabe que é uma doença realmente que acomete muita gente hoje, tá? Os casos oncológicos também, essas patologias acabam elevando os casos oncológicos, por isso que os pacientes oncológicos a gente pede realmente que corte totalmente o consumo de embutidos, não só pelo teor de sódio, mas muitas vezes o teor e a quantidade de conservantes que esses produtos têm para poder ter um maior tempo em prateleira, certo? Então, para essas pessoas de forma mais individualizada, a gente pede que corte. Mas para as pessoas que têm uma rotina aí um pouco mais saudável, uma vez ou outra não vai prejudicar a saúde, tá? Porque realmente a gente acaba pecando pelo excesso, querer consumir todos os dias e em grandes quantidades, principalmente se você já tiver alguma comorbidade. Pois é, minha gente, faz um mal danado à saúde, né? Eu confesso, na verdade, que eu gostava de comer, viu? Mas de um tempo pra cá eu parei, não consumo mais os embutidos. E fica a dica para você também fazer um esforço, né? Para tirar esse tipo de alimentação aí da tua rotina alimentar, porque causa um dano danado à saúde, tá? E não é isso que a gente quer, tá certo? Dica dada. Agora vamos abrir um espaço aqui no nosso programa para mostrar o meu look de hoje. Sempre estou fazendo isso aqui para você, para te dar dicas, tá? De como se vestir bem, com peças, olha, maravilhosas. Esse vestido é lá da Uzunai. Olha só que lindo, tem esse laço aqui na cintura, né? Parece um conjunto, tá? Mas é um vestido. E eu já digo para você que a loja tá repleta de muitas opções já para o fim de ano, tá? São vestidos, macacões, tem calça, tem blusa, conjuntos. A Uzunai fica no centro de João Pessoa, na rua 13 de maio, ali bem pertinho da Caixa Econômica Federal. Visita a loja, tenho certeza que você vai gostar, tá? E aí você também pode adiantar, ó, indo lá no Instagram da Uzunai, conferindo as peças e já faz uma seleção do que você gostou, depois passa na loja e pega, tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Dica boa, dica compartilhada e eu faço questão de compartilhar essa dica com você. É isso aí, agora vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para acontecer aqui no nosso programa. E ainda falando sobre saúde, a musculação pode ser a aliada perfeita dos corredores para evitar lesões. Lucas Barros vai conversar com um médico ortopedista para saber os cuidados que devemos ter. Acompanhe. A corrida de rua está uma febre, né? Muita gente praticando essa atividade física, né? Que traz saúde, enfim. Eu estou aqui com o Dr. Glauber Novaes, que é médico ortopedista, que vai explicar para a gente, Dr. Glauber, por que a musculação ela é tão importante para quem corre, né? Pois é, Lucas, é muito importante mesmo. Com o aumento do número de corredores, aumenta também o número de lesões. E a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Mas eu acho que a principal delas é o fato da maioria dos corredores não praticar musculação. A musculação ela é indispensável para a prática da corrida. O músculo forte é que vai proteger a articulação, ajudar a absorver impactos que podem ser causados pela corrida e ajudar a prevenir as lesões, né? Quais grupos musculares devem receber mais atenção, né, para quem faz atividade de corrida? Na maioria das vezes, o corredor, eu costumo dizer, precisa ter a bunda forte, falando assim na maneira mais popular. Porque o glúteo, a musculatura do glúteo ajuda a estabilizar a pelve. Então você ter um glúteo mais forte contribui bastante na corrida. Além disso, o core, que é a musculatura ao redor da região do abdômen ali, e também a musculatura do quadríceps e panturrilha. Ô, Dr. Glauber, como é que a gente pode equilibrar os treinos de corrida e de musculação? Qual é o recomendado? Praticar a corrida 2, 3 vezes na semana? Musculação pode ser todo dia? Qual é o melhor? Isso depende muito da periodização do seu treino, mas o ideal é que você consiga unir as duas, fazendo ali pelo menos 2 dias de musculação mais específica para a corrida na semana. Que dica importante, né, para a gente finalizar o nosso programa, musculação, tá?
fortalece a musculatura, né? A gente vai chegando a uma certa idade e a gente vai percebendo como os músculos são importantes para a saúde, para o funcionamento de todo o corpo. Então, se esforça aí também para praticar, tá bom? Manteiga ou margarina. Qual a diferença desses dois alimentos que comumente encontramos no nosso dia a dia? E nutricionalmente falando, qual seria o mais recomendado para que nós fizéssemos o consumo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem, a primeira diferença que nós encontramos entre manteiga e margarina é que são alimentos de origem animal e origem vegetal. A manteiga é um alimento de origem animal, inclusive com poucos compostos na sua formulação. A manteiga basicamente ela é feita de nata de leite, que é batida, e em alguns casos adicionado sal para dar sabor, e inclusive para fazer um pouco mais de conservação. Já a margarina é um produto industrializado, ela surgiu 150 anos atrás aproximadamente, como uma forma de baratear, já que a manteiga sempre foi muito mais cara. Então a margarina surgiu com um composto de óleos vegetais que são misturados e hidrogeneizados até que chegue nessa composição, nessa consistência que nós estamos acostumados a conhecer. Quando a gente fala da manteiga, a gente tem um primeiro ponto negativo para esse tipo de alimento, é que a manteiga, além de ser calórica, ela tem a composição alta em gordura saturada, que é uma gordura que pode acumular, inclusive obstruir placas de veias, artérias, prejudica o nosso colesterol ruim e também o colesterol bom. Então, assim, esse tipo de gordura não faz bem para o nosso organismo. Então, esse é o primeiro ponto negativo da manteiga. Mas os pontos positivos também devem ser avaliados. Então, esse tipo de gordura animal que a manteiga tem, certo? Ela também é muito rica em ácidos graxos. Esses ácidos, eles são muito importantes na recuperação celular do nosso corpo. Essa gordura pode ajudar é que ela protege as nossas células do intestino, promovendo um efeito de anti-inflamatório. Inclusive, essa gordura ela vai prevenir algumas doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, tem pontos positivos nessa gordura que encontramos na manteiga. Quando a gente fala da margarina, a primeira coisa que a gente precisa analisar que desde 2023, depois da última portaria, atendendo demandas do mundo, a Anvisa, que é o órgão, a Agência de Vigilância Sanitária no Brasil, determinou que nenhum alimento poderia ser comercializado com gordura trans. Esse era o grande problema da margarina até então, porque a célula de hidrogênio que era adicionado nesses óleos vegetais transformava essa gordura numa gordura hidrogeneizada, composta de gordura trans, que é uma gordura que não é compatível com o nosso corpo, ela não se transforma em energia, ela não é degradada, ela simplesmente ficava se acumulando. Nosso programa vai ficando por aqui, tá? Mas aí eu já quero deixar marcado o nosso encontro para o próximo sábado aqui na tela da TV Arapuã, a partir das 10h30 da manhã. Eu espero você, tá? Até lá!